sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo. Eu sou o Léo Tristão, estou aqui com meu sócio Léo Pinheiro, recebendo um grande amigo, Giovanni Morgado. Seja bem-vindo. Valeu. Obrigado cara. por ter aceitado o convite. O Giovanni, galera, é consultor de inovação do Grupo Carrefour. Vamos falar muito sobre inovação hoje, mas para a gente começar, Giovanni, vamos lá. Como você chegou até aqui? Cara, bora lá. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite aí, satisfação enorme estar aqui com vocês. Uma honra te receber. Nossa, a sala tá até mais pesada pra aquele lado lá, né, cara? O cara de peso aqui. Uma honra te receber, aqui é de uma verdade. baita responsabilidade estar falando com vocês, que são referências aí no mercado em inovação, design, enfim. Então, primeiramente agradecer aí a oportunidade e vamos lá, né, contar um pouquinho da minha trajetória. Acho que como a maioria dos profissionais aí de inovação, de design, eu também vim da carreira técnica, né? Sou formado em engenharia elétrica, então tem muito engenheiro aí no mercado, né? Tive ali um período de estágio, 2 anos na Motorola, trabalhei no P&D. Foi uma época bem bacana da minha carreira. Pô, mas você já saiu da faculdade para uma área de pesquisa e desenvolvimento na Motorola? Na verdade, eu fiz o estágio, né? Que legal, fiz o estágio bicho! na Motorola. Exato, foi uma baita oportunidade. Na época ali em Jaguariúna, né? Naquele prédio na beira da rodovia ali. Legal, aquele prédio é lindo, cara. Sensacional. E aí tive uma oportunidade, uma sorte até de trabalhar com excelentes profissionais, né? Profissionais que vieram de IBM, empresas realmente referência em tecnologia. Foi um período super bacana. Isso a gente tá falando de que ano, Giovanni? 2010 a 2012. Assim, tá, de 2010 a 2012. Novinho, cara. Aí, ó, 2010 a 2012. Velho é só você, Léo. Sou eu. Barba branca não tem mais cabelo. A minha barba branca, o meu eu pinto. Aqui ficou branco também, mas depois que eu fiz a transição para inovação, aí caiu o cabelo. Branqueou tudo. Exato. A gente pode falar um pouco mais disso também. Bora. Então tive esse período de estágio, me formei e fui para a Samsung. Né? Trabalhei também com P&D nos meus primeiros anos. Samsung era engenheiro de campo, então era aquele cara que estava ali no mercado, no campo, né? Testando novas soluções, testando tecnologias, viajava pra caramba, né? Mas aí comecei a ficar um pouco incomodado, né? Eu sempre fui aquela pessoa questionadora, que não gosta de trabalho repetitivo. Aí eu falei, opa, aqui não tá legal, né? Claro que no começo foi super bacana, experiência de viajar, trabalhar numa Big Tech, poxa, super legal. Mas eu estava incomodado. E aí, poxa, e agora? Preciso, né, me encaixar em alguma outra empresa ou alguma outra função. E aí comecei a descobrir o mundo das startups, né? Acho que era aquele momento, 2014, 2015, que a coisa começou ali eclodir. Muita coisa acontecendo. Isso, exato. Aí eu falei, opa, essa área acho interessante. Ficava também muito assim, entusiasmado quando eu via apresentações da área de marketing ou de negócios, enfim. Então comecei ali a encontrar algo que parecia fazer sentido para mim. E aí foi uma baita jornada de descoberta, né? Então saí fazendo curso, participando de hackathon, tudo quanto é evento de inovação e empreendedorismo eu estava participando, né? Que legal, fiz o curso do Steve Blank também, How to Build a Startup, né? Online, foi um baita curso, até que veio realmente a oportunidade internamente, na própria Samsung, de migrar para a área de inovação aberta. Inclusive, o gerente dessa área, Eduardo Coneja, inclusive, aproveito aqui para deixar um abraço para ele, né, pela oportunidade. E aí foi super bacana, né? Me descobri realmente, tive muita experiência, muitos aprendizados, né, na Samsung, trabalhando com startups, mas também fazendo inovação aberta de verdade, né, com outros parceiros, institutos de pesquisa, outras grandes corporações, né? Então foi um período super bacana. Mas que legal, ele teve uma trajetória daquela da inovação tradicional, né? Então iniciou no P&D que trouxe a gente até aqui, trouxe a gente até esse momento que a gente está, né? Que é aquela pesquisa mais aplicada ao negócio, aquela galera mais parruda de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, foi para uma grande companhia de tecnologia, Samsung, né? E aí, né? Explode. E incomodado, né? Isso é uma característica que a gente sempre vê nas pessoas que a gente está trazendo, né? Todo mundo aqui... Como é uma característica comum de pessoas ligadas à inovação, o inconformismo. Do tipo assim, puta, não é possível que não dá para fazer diferente. Não, tem alguma coisa errada aqui. Eu tenho um problema gravíssimo com tarefa repetitiva. Do tipo, a ponto de eu não conseguir batucar.
Eu saio de ritmo naturalmente porque eu não consigo fazer a tarefa repetitiva. Me incomoda muito. Não é isso. E aí você fica... Eu não sei quem disse essa frase. Aí tem aquela que não sabe, fala que foi a Clarice Lispector. Eu não sei quem disse essa frase, mas que era algo mais ou menos assim, que se você tem um trabalho difícil para ser feito, dá pro cara mais preguiçoso da equipe. Porque ele vai achar um jeito de fazer aquilo de uma maneira fácil. Né, cara? Eu era esse cara, entendeu? Tipo, bicho, eu não vou ficar contando isso. Não, vou arrumar um jeito, bota uma câmera aqui, conta por... eu acho que esse é naturalmente uma característica do inovador. Do inovador, é o inconformismo, né? Ô, Giovanni, e na Samsung, quando você começou, que você saiu de uma área, você estava no campo, ou seja, era entregando resultado e você foi para a área de inovação. Aberta. Inovação aberta. Você tinha resultado a entregar também na área de inovação aberta? Sim. Não, com certeza. A Samsung tem um foco, por ser P&D, né, tem um foco muito grande em patentes, então está até ligado ali à parte de invenção também, né, não só inovação. E é um bom ponto. São coisas diferentes. Invenção e inovação são não coisas significa que completamente diferentes. Invenção para ser inovação. Isso, exato. Excelente. Mas o contrário é verdade? Toda invenção é uma inovação? Pergunta. Não sei mesmo, é uma pergunta ignorante agora. Aí, agora a gente vai ter que mergulhar. Vamos ter que pesquisar, né? O que você acha? Opinião, achismo, sem certo ou errado. Invenção, você pode inventar algo para coisas que já estão sendo resolvidas. Então eu vou olhar do ponto de vista de eu tenho um problema, eu preciso de uma solução. Tá bom? Eu acho que a inovação é a criatividade posta a serviço de uma necessidade. Eu acho que é isso, é a minha opinião pessoal. Então, desse meu viés, se eu criei uma coisa, eu já tenho algo que está sendo feito, né, ali resolvido, muito bem, ok. E alguém inventa algo diferente. Inventou. Legal, mas a resolução do problema, o problema está sendo resolvido da melhor forma? Ou existe alguma melhoria naquilo? As pessoas percebem uma melhoria? Se eu inventei algo que para mim, como pessoa apenas, só serve para mim, que é o professor Pardal, isso, né? Não é uma inovação. Cara, né? Você criou uma forma diferente. Não, eu acho pode ser ter uma melhoria. Eu vi sentido na tua resposta. E você ia falar isso também, né? Que nem toda invenção é inovação, né? Acho que a diferença está no valor, criar valor. A invenção, primeiramente não é uma coisa nova, né? Invenção e inovação, isso aí já foi desmistificado em 1900 bolinha, né? Joseph Schumpeter, que é um economista austríaco, diferenciou o que é invenção de inovação. Então ele fala, inovação é criar valor. A invenção, se ela for só uma invenção, ela não tem valor mercadológico, né? Então, por exemplo, quando eu estava na Samsung... excelente isso. Eu tava na Samsung, Matou, essa é categórica. Exato. Então a gente estava falando lá de uma patente para um motorista holográfico para carro autônomo. Isso não tem valor nenhum hoje. Mas pode ser para que daqui 10 anos tenha. Então, a partir do momento motorista que a gente coloca... holográfico. Caraca, olha isso. Vai ter motorista holográfico para um carro autônomo. Eu tive um insight, vou montar um sindicato. Vou montar um sindicato. É curioso, porque se você que da hora, Giovanni. Lógica, poxa, tem gente que tem aversão, tem medo de dirigir, né? Já tem esse ponto. E aí você imagina, eu tô dentro de um carro que está dirigindo sozinho. A pessoa naturalmente pode ficar com medo. Você colocando um motorista holográfico, poxa, de repente tira aquele mal-estar, né? Poxa, não tô sozinho. Tem alguém realmente dirigindo pra mim, né? Só que assim, hoje é uma invenção. Cara, minha mente tá voando. Porque eu já tô pensando no boneco inflável. É o MVP. O MVP. Gente, desculpa. Não, mas a ideia é boa. A minha mente fez Exato. Então é isso. A partir do momento que a gente cria valor, realmente transforma aquela invenção em negócio, aí sim é uma inovação, né? Legal. A gente tem essa crença na Performa também que inovação está muito intimamente ligado à geração de valor. Né? Eu sempre falo, para mim, tem que... Cara, não tem jeito. Tem que sobrar dinheiro no caixa no final do dia. Senão a gente não paga a conta. E resultado, assim, às vezes o resultado fala assim, mas é o valor financeiro? Não. E pode até ser um outro tipo de valor, mas de alguma forma aquilo vai ser convertido no econômico. Exato. E é necessário que a gente faça essa relação. Porque daí, no econômico, eu gosto de falar assim, no econômico a linguagem é universal. E, cara, você pode falar a língua que você quiser da tua vida. Sim. Na hora que você faz, passa ali embaixo e bota aqui, ó, é tanto de moeda, tá aqui a moeda, pronto. Todo mundo consegue fazer relação, correlação, falar isso é bom, isso é ruim.
Então, eu acho que essa é perfeita, cara. Tem que ter resultado. Giovanni, e como é o ambiente de inovação? A gente estava conversando, né? No bate-papo, acho que foi que a gente teve com o Murilo, no bate-papo que a gente teve com o Celso da Cofco, a gente também falou um pouquinho sobre essa questão de inovar numa empresa grande, inovar numa empresa pequena. Você inovou numa empresa gigante, né? Como era esse processo de governança da inovação numa empresa grande? Porque a gente sabe que empresas grandes têm processos, né? E eles são necessários, já discutimos isso várias vezes aqui. Como era o peso dessa governança numa área de inovação aberta numa empresa gigantesca? Sim. Primeiro ponto é que assim, as coisas em uma grande corporação, elas são muito top-down, né? Principalmente se a matriz for de fora, né? Então, as estratégias, as macroestratégias, elas vêm de fora e a gente apenas cumpre, vamos dizer assim. Sim. Mas é claro que a gente tem uma certa autonomia e consegue tomar algumas decisões, né, no meio do caminho. Mas realmente é top-down. Então, por exemplo, falando de Samsung, né? Olha, esse ano a bola da vez é inteligência artificial. Então, essa é a nossa estratégia, o nosso foco é esse. A partir disso, a gente toma as decisões e traz os projetos que façam sentido para essa frente. Você tem que conectar a tua área com os objetivos estratégicos da empresa, né? Exato, perfeito. E a governança, ela é feita, claro, tem um aspecto local e também tem um reporte global, né? Então, porque a Samsung, imagino, tem vários centros de inovação pelo mundo, né? Sim, espalhados pelo mundo. Então, e você foi visitar algum deles? Não. Não? Infelizmente não, Não tive essa oportunidade. Mas é legal. Vem de uma visão estratégica. Isso que é legal, porque assim, a gente olha inovação hoje, tem empresa que fala assim, isso aí vai perder de tempo, a gente vai perder tempo de poderia estar fazendo da outra forma. Né? É mais uma oportunidade de atingir a estratégia e às vezes, e isso não é poucas vezes que acontece até muito, se torna mais rentável, né? Onde você consegue de fato ali, naquele time que está dedicado a pensar diferente e como atingir aquele objetivo grande, né? Mas tá meio sem amarra, né? Do modus operandi tradicional ali, aquele time chega no resultado muito mais rápido, né? E a empresa é surpreendida, né? Opa! Isso aqui parece que faz sentido. Ó, esse pessoal que chegou na frente do que a gente imaginava aqui para o estratégico, né? E por quê? E aí gera aquela curiosidade, né, na empresa, né? Porque o resultado, né, aquela linguagem universal, mostra que algo aconteceu que deu certo. E aí as pessoas ficam curiosas para entender o porquê. Né? E aí quem está promovendo a inovação tem ali aquele momento ímpar de falar, agora vem cá que eu vou te mostrar. Né? E aí você abre o que você está fazendo. Né? Exato. Excelente. Isso. E o legal, assim, eu tive essa experiência na Samsung, depois eu fui para uma empresa de médio porte, fui para uma construtora, ou seja, eu migrei ali totalmente segmento, né, porte de tamanho de empresa. Fiquei quase um ano, estruturei essa área de inovação. Né, mas legal, uma construtora com uma área de inovação? Isso, exato. Que bacana. Bem desafiador, porque é um mercado super tradicional. Pelo amor de Deus, construção civil. Né, cara? É tradicional, o produto tem um ciclo de vida enorme, né, uma margem de lucro apertada, sofre muito com variações econômicas, né? Até porque o ciclo de vida é grande, então ali está diretamente proporcional a preços, enfim. Então, você fala o ciclo de vida, Giovanni, porque é o tempo mesmo de conclusão de uma obra, né? Isso, exato. Da aquisição do terreno até a entrega. Tá. É um ciclo que, dependendo da obra, pode durar 8 anos. Então, imagina só uma obra grande. A gente fala para isso, pensa na em casa. Da minha casa. Não. Você imagina um cara que de repente descobre que o terreno está contaminado. Cara, já era, entendeu? Já era. Já era o cronograma. Então, o Giovanni, aí muda completamente o escopo de inovação, né? Muda de figura, muda estratégia, né? E aí é por isso que a gente fala que inovação é tailor-made, né? Você não pode copiar o modelo de uma empresa para outra. Então tem alguns aspectos que você tem que levar em conta: momento da empresa, segmento de negócio, visão dos stakeholders, enfim. Então tem uma série de fatores que você tem que avaliar para definir aquela estratégia. Só depois pensar quais serão as iniciativas, os programas, quais frentes a gente realmente vai atacar. Então é super importante aí analisar esses aspectos, né? Elástico, né, Giovanni? Você viu, né? Um cara, né? P&D, Motorola... Giovanni é elástico, né? Depois Samsung, tech pesada,
Baita e aí formação. Tenho que me adaptar a uma realidade de uma construtora. Aí eu vou jogar a pergunta para você. O profissional de inovação, ele tem que ter essa elasticidade, essa adaptação, essa capacidade de conectar pontos que parece que não faz sentido nenhum para uma realidade que ele está sendo colocado ali? Não, com certeza. Eu sempre digo que o profissional de inovação é o canivete suíço. Ele tem que ter ali várias ferramentas, né, e skills para realmente contornar todas as situações, né, inerentes à inovação. Uhum. Então, assim, não só metodologias, né, o método como a gente vai fazer inovação, mas também a capacidade de comunicação, visão holística do negócio, né, até trazendo de novo o aspecto ali da estratégia, enfim, a comunicação, a capacidade ali de ter um bom relacionamento com todas as áreas da empresa. Então tem uma série de fatores ali que você tem que ir, né? É um jogo, né? Então você tem que equilibrar peças, você tem que fazer a jogada no momento certo. Muitas vezes uma estratégia pode não funcionar agora, mas daqui a um ano vai fazer sentido. O timing é super importante. Conta muito, exato. A gente viveu várias situações na Performa ligadas a timing, né? De coisas que a gente não fez porque não tinha tecnologia, pelo menos a gente não dominava na época a tecnologia para isso, e outras que quando a gente resolveu fazer, não fazia mais sentido. A gente falou, deixa para lá, acho que a gente perdeu o timing. Né? Então isso já aconteceu com a gente, falhas, né? Eu gosto muito de falar de falhas, né? Porque todo mundo fica com a impressão de que sempre dá tudo certo. Tudo que a Performa faz dá certo. Não, isso não é verdade. Performa erra pra caramba. E é normal que as pessoas... normal não, é necessário que as pessoas saibam que inovação está ligada a falhas. Né? Você vai falhar, não é se. É quando. Mas é só uma questão temporal. Você vai falhar. E quanto você está disposto. Exato. E aí existem realmente técnicas para você minimizar suas perdas. Né? E aí a gente entra no mantra que a gente repete o tempo inteiro, né? Não tenha medo de errar, né? Porque ou você acerta ou você aprende. Cara, eu gosto de uma visão assim, bem bacana sobre isso, que assim, quando você está pensando, você está falando assim, você está numa empresa. A empresa quer que você tenha controle, quer que você mitigue risco, quer que você apresente compliance. Então, legal. A gente entende. Uma empresa grande, tem muita regra. Ela está defendendo, na verdade, é um movimento natural. Está defendendo o seu negócio. Tá perfeito. Mas aí ela também faz aquela outra provocação. Né? Do outro lado da mesa, ela fala assim, não, você precisa fazer diferente. E aí eu gostava de ter essas discussões homéricas, né? Tá, então vamos pensar. Você discutindo? Mentira. Você acha? Bobinho. Essa discussão homérica. Fala assim, você quer que faça diferente. Tá, então vamos lá. Diferente tá pronto? Não, a gente vai fazer coisa diferente. Tá, então diferente não tá pronto. Tá, se não tá pronto, significa que eu também não tenho todas as variáveis. Perfeito? Perfeito. A gente não consegue saber tudo que pode acontecer. Tá, então você está admitindo que a gente não tem total controle sobre aquilo que vai acontecer e tem muitas variáveis no meio. Correto. Então, se eu quero criar algo novo e diferente, eu tenho que admitir um certo nível, não estou dizendo que é anarquia, né? Mas um certo nível de incerteza. De incerteza. E, naturalmente, de descontrole. Aparente descontrole. Para que a gente possa criar algo novo. Porque o que está sendo criado ou o que está crescendo não está pronto. Então é natural que vá doer, né? E trazendo o corpo, né? O corpo quando está crescendo dói. Dor do crescimento. Então é natural que vá doer, né? Então é muito interessante essa visão, porque assim, a gente quer coisa nova, mas a gente quer coisa pronta, né? A gente não quer o risco, né? Da parte do meio. E como que você viveu esse processo dentro da sua jornada? Assim, muitos desafios, né? Eu falo que o profissional de inovação, na real, assim mesmo, é um dia a dia sofrido, né? É dor e frustração a maior parte do tempo. Por quê? Porque você realmente tem que lidar com... Cara, assim, para jogar real mesmo, eu gosto de ouvir isso. Gente, quem não tem um amigo psicólogo, tenha. Que é tipo, esse aqui não precisa de advogado, é psicólogo. Porque, tipo assim, a gente vê as coisas com muito glamour. E não é assim. Não é assim. O dia a dia é pancada. É frustração. E aí até puxo de novo o gancho do cabelo e da barba branca, né? É isso, gente. Assim, inovação só é bonito ali no LinkedIn, nos eventos, aquela coisa motivacional, mas a motivação dura 24 horas.
É claro, você até consegue usar em algum momento ali, estrategicamente, mas é 24 horas, tem um tempo para usar a motivação das pessoas. Mas no dia a dia, cara, é brigar com o operacional, a pessoa tá... Os colaboradores, de forma geral, estão sendo engolidos pelo operacional. Sempre. É lidar com ego, é a questão ali do... Ego, nossa, exato, é muito pesado. Esse é um a questão pesado. dos silos, né? Então, são N fatores ali que, cara, é desgastante, assim, realmente é pesado. Mas a satisfação é ver a coisa acontecer, né? A gente tem resultado e quando o resultado chega, aí você esquece. Fala, opa, né? Passei por essa turbulência aqui, foi difícil, mas, cara, olha aí o resultado. Isso é muito satisfatório, né? Quando a gente conversou com o Celso da Cófico, a gente entrou num determinado momento, no bate-papo, sobre empresas que têm uma área de inovação criamos uma diretoria nominada, tipo assim, ó, eu sou de inovação, né? Ou empresas que delegam para todas as equipes a necessidade de inovar. Sim. Que aparentemente, eu ainda confesso que eu não tenho uma opinião 100% formada nesse caso, né? Que aparentemente para mim faz mais sentido. Eu acho que inovação é uma responsabilidade de todo mundo. Não deveria ser só da área de inovação. Sim. Né? Talvez a área de inovação ser a dona do método. Ou não é dona, né? Patrocinadora, a área de fomento. Isso, quem vai apoiar a inovação. Né? Qual a tua visão sobre isso, Giovanni? Não, a inovação ela precisa ser core. Né? Qual que é o sucesso da área de inovação corporativa? É ela não existir. Né? Por quê? Porque tem que ser core. Top. Caraca, essa visão é boa. Dá pra fazer corte. Esse dá pra fazer um corte, hein, galera? Você viu? Repete essa aí, Giovanni, essa é boa. Não, é isso. O sucesso da área de inovação corporativa é que ela não exista. Né? Inovação, sensacional. Hoje Giovanni, precisa ser core. Uma das melhores frases que eu já ouvi. Essa vai, a gente vai fazer um. Vamos fazer uma citação. Vou fazer uma blusa. Vou fazer uma camiseta com a foto do Giovanni. Legal. Cara, essa frase é muito boa, porque o que acontece, até citei isso, um dos receios que eu tenho quando a gente tem uma área de inovação apartada é a empresa fala assim, não, a responsabilidade é da área de inovação. Né? Ao passo que, primeiro, isso tem a ver com uma crença minha. Como eu vejo, a inovação é o lado da empresa que está pensando no futuro. Né? Qual é a responsabilidade do Léo na performance? Olhar para frente. Cara, onde a gente vai estar daqui a 10 anos? Né? E, obviamente, o restante da empresa, a operação e etc., está gerando caixa para o combustível que a gente precisa. Né? Exato. O combustível que a gente precisa. Mas todo mundo tem que inovar. Todo mundo tem que estar preocupado em trazer algo novo, em inovar um processo. Né? Inovação não é só criar uma startup. Né? Se você muda um processo de trabalho e esse processo e essa mudança gera resultado, isso é inovação. E todo mundo tem que estar preocupado com isso. E um dos receios que eu tenho quando você tem uma área de inovação é você, a empresa relaxar. Não, quem vai inovar é a área tal. Não. Né? Ao passo que, aí, por que a minha dualidade? Porque eu ainda não tenho uma opinião formada. Quando você tem uma área de inovação, eu acho que você passa um recado muito forte para a empresa. É que aí você tem que fazer como se fosse um marco. Um marco temporal. Pedra, falamos de construtora, pedra fundamental. Aí quando o pessoal fala assim, eu criei... Porque inovação é cultura, né, gente? Porque assim, você fala assim, o cara criou uma área, um espaço. Depende muito de como ele enxerga. Se ele enxergar que ele só criando cargos e salários e falando que aquilo é inovação, vai inovar, meu amigo, esquece, você está viajando. O rolê não é esse. Não. Agora, se ele falar assim, eu vou criar como um sinal à organização de que isso é importante. É algo cultural, é uma mudança cultural que vai acontecer na nossa empresa. Encaixa no plano, mas tem que ter um plano. E o plano tem que ter esse foco que ele falou. No futuro, isso vai nascer, mas vai morrer. Entendeu? E porque não vai fazer sentido, ele vai se desfazer, se dissolver. Entendeu? Então, aí eu acho perfeito, porque daí faz parte de um plano. Eu acho que a sua dualidade é porque se você olhar nesse viés de estar dentro de um plano de que eu vou fazer a sala com os puffs coloridos. Só que depois da sala dos puffs coloridos vai ter o dono,
o porteiro da sala que vai ser a área de inovação. Só que isso vai ser para mostrar para a organização que faz sentido, que a gente está patrocinando. E depois, ao longo do tempo, as pessoas vão entender que isso é natural e a gente dissolve isso. Aí a área vai fazer sentido. Não vai? Sim, total. Perfeito. Total. Agora, se falar que só criei para falar que eu sou inovador, eu falar, aí não rola, né? Não rolou. Fazer parede, criar cargo, não vai transformar uma cultura de uma empresa, né? Porque no final a gente está falando sobre gente, né? E como que você vê esse tratamento de gente, né? Tipo assim, porque inovação é você querendo passar para a pessoa uma forma diferente ou treinando ela para ela ver o mundo de forma diferente, né? Como que é esse relacionamento nas suas andanças aí? Legal. De ajudar e apoiar as pessoas nisso. Pessoas é pilar de inovação, né? Assim como cultura e o método, né? Eu acredito que, inclusive, seja um dos principais. E não tem como falar de pessoas sem falar de cultura. Então, qual que é a realidade hoje do mercado, né? Chega o consultor, né? O conselho consultivo da empresa, no CEO e fala, olha, você precisa inovar, né? Você precisa ter uma área, você precisa ter 20% do seu faturamento, né? De inovação. E aí ele está perdido. A maioria, essa é a realidade, tá? Brasil. Eles estão perdidos. O que eu faço? Vou começar uma área de inovação. Aí contrata ali o coitado do consultor, do coordenador, do gerente de inovação e fala, ó, faz acontecer. Inova aí. Inova aí. Tá com você hoje, agora. Inova aí, ó, e a meta é 20%. E hoje você vai inovar de 9 às 18. Isso. Aí, poxa, aí vou ter uma equipe, Não, vai fazendo aqui e tal. Essa é a realidade hoje, né? Então é muito difícil. Aí entra de novo aquele aspecto de prioridades. Então, poxa, estou aqui com um projetinho legal, estruturei aqui a minha estratégia, criei os programas, agora eu vou chamar a galera para fazer acontecer, né? Porque quem faz a inovação são os colaboradores, principalmente aqueles da linha de frente, né? Que estão sentindo as dores ali, né? Ou veem oportunidades, estão se relacionando mais próximo do cliente. Daí a pessoa, poxa, estou com uma meta aqui para bater, estou numa semana aqui com uma entrega. Ele não vai priorizar a inovação. Sim. Né? A própria meta dele, né, para promoção está vinculada ao operacional. Ao business as usual. Não existe meta de inovação. E aí até um ponto um pouco assim, né? Alguns defendem que tem que ter a meta de inovação, outros não. Eu acredito que tem que ter meta de inovação individual. Eu também acho. Mesmo que seja 20% ali do score, mas que a pessoa, para todos, né? Para todos, para a liderança também, para que isso se encaixe na rotina, né? Para que todos abracem uma vez por ano, que seja, algum projeto, né? Que eles se envolvam. E aí, para entrar naquele aspecto de aprendizado, poxa, eu participo de uma iniciativa de inovação, eu aprendo como faz, eu não vou ficar dependente de uma área ou de uma pessoa. Essa é a ideia, né? Mas assim, qual que é a realidade hoje? Poucas empresas estão trabalhando cultura de inovação. Poucas empresas. Cara, eu vou trazer um viés, que é um viés que a gente gosta muito e usa e aplica nas nossas consultorias. Que ó, inovação. Legal, você falou assim, uma coisa que pra mim é primordial. Você vai falar pro cara assim, vem cá inovar, né? Eu adoro isso, cara. Vem cá inovar um pouquinho. Vem cá inovar um pouquinho. Fechei sua agenda aqui das 8 às 5. É das 3 às 5, pra você inovar comigo, né? E agora aí ó, vem a crueldade, que é a pessoa que faz isso tem um requinte de crueldade. Agora volta pra tua área sozinho e faz todo mundo fazer o que você fez aqui das 3 às 5. Cara, isso é um requinte de crueldade. E aí a gente sempre barra, e eu concordo com você, eu vejo muito isso, barra no tipo assim, cara, eu tenho meta pra cumprir, o negócio tá acabando, o circo tá pegando fogo aqui, não vou fazer isso. E aí quando a gente olha pra construção da cultura e a gente fala de inovação, meu ponto de vista e como eu gosto de aplicar, a gente precisa iniciar mostrando pra pessoa que a gente vai fazer diferente aquilo que ele já precisa fazer. E nesse fazer diferente, a gente capacitar a pessoa para pensar de uma forma inovadora. Porque daí a gente mata aquela barreira de não, tá competindo com a rotina. Porque não, você não tá competindo, você tá trabalhando nas suas metas. Só que de uma forma diferente, usando isso de um viés, que é muito da inovação incremental. Só que aí vem aquela questão, mas isso é inovação incremental ou melhoria contínua? Né? Aí a gente entra no outro viés. Não, mas você está fazendo isso aí é melhoria contínua. Não, melhoria contínua é inovação incremental. Aí a minha rebatida, né? Falei assim, não, jovem, quando a gente está falando de melhoria contínua, é você pegando aquele processo e melhorando ele. Eu estou usando uma coisa que você já faz para fazer você pensar de forma diferente.
O meu processo aqui é uma expansão da sua mente. Da mente, isso. Só que feita onde? No seu dia a dia. Isso. Essa é a novidade, né? Tem o aspecto da novidade. Sim, a novidade é assim, mas isso eu tenho que fazer sim. Mas quem disse que para ser inovação tem que fazer um produto novo, né? Você não pode ser inovador no seu dia a dia. E aí é onde fica esse paradigma. Você já aplicou a inovação incremental? Já usou isso como ferramenta? Você já viu isso sendo feito dentro do dia a dia das empresas? Sim. Acho que a grande... Assim, a gente vê com mais recorrência a inovação incremental porque ela, de fato, é mais fácil de acontecer. Tangibilizar, né? Exatamente, você tangibiliza mais fácil. É muito mais rápido, você usa como estratégia também para mostrar valor, né? Para conseguir mais budget. Então, assim, com frequência, né? E aí a questão é o quanto de inovação incremental nós fazemos e quanto de inovação radical e disruptiva. Isso tem que ser balanceado, porque assim, só inovação incremental vai matar a sua empresa. Puxa, bom, excelente vai ponto. Matar. Excelente ponto. Então, assim, tem que realmente balancear. É claro, cada empresa é um cenário. A gente está falando de uma Big Tech, eventualmente ela tem que ter uma proporção 30, 40, né? A gente está falando de uma empresa mais tradicional que está começando estratégia de inovação, 80% incremental, 10% radical, 10% até porque disruptiva. É a questão que você falou das pessoas. A gente, numa empresa que está começando, num mercado muito tradicional que não tem a cultura de inovação ainda não é tão presente, a inovação incremental, ela te ajuda a mostrar valor. Sim. Aí quando você mostra... É o show me the money. Na hora que você mostrou o valor... Você ganhou crédito. Você fala, Giovanni aí, rapaz, você viu o que ele fez lá? E aí você começa a ganhar fôlego e principalmente confiança dos stakeholders para você começar a investir em inovação disruptiva e inovação radical. Você trouxe um ponto muito legal, né? Você trouxe ali os 3 Hs, né? Os 3 horizontes da inovação da McKinsey, lá que em 2009 fez esse estudo, né? E nada mais é do que aquela velha, né, do comercial, do comerciante de não espalhar os ovos todos na mesma cesta, né? Sim. De você dar uma diversificada do mercado financeiro, né? De você ter uma carteira diversa de investimentos, né? De você entender que eu preciso observar, garantindo o meu core business ali, o meu dia a dia, eu preciso olhar as camadas que estão ao meu redor, né? Numa adjacência e também algo que possa ser que não venha, mas e se vir? E se chegar até mim? Qual é o tamanho desse impacto? Eu acho que você traz o ponto primordial quando a gente fala de corporação, porque o que a corporação tem de diferente da startup? Tempo. O tempo para uma startup é diferente para o tempo para uma grande corporação. A startup está no Vale da Morte. E está muito rápida. A startup está no Vale da Morte, ponto. Né? Mas ela é levinha, ela é rápida, ela é veloz. Aí vem a diferença. Por que ela reage? Aí vem aquelas batalhas assimétricas, né? Grandes corporações versus startups, né? Quem vai matar quem? Eu não acredito que ninguém vai matar ninguém, vai ver o equilíbrio. Elas vão se associar. Tudo na natureza se equilibra quando tem forças, né, muito opostas. Então a gente está até vivendo esse momento, né? As empresas estão encontrando esse equilíbrio. Mas a grande viés, né? E aí puxando o gancho da importância e quero te perguntar um pouco mais como que você tem aplicado isso. A startup, se aconteceu hoje, ela consegue rapidamente, em poucos meses ali, atuar. Legal. A grande empresa, não. Cara, só para fazer um movimento, para estar no budget, é no mínimo 1 ano. Então, assim, o que eu vejo, né? É o tempo. E aí vem a necessidade, a minha opinião pessoal, de como as empresas estão num risco monstruoso, né? De eu não estou olhando à frente. Não é porque você até quer gastar dinheiro e tempo com coisa que pode não acontecer. Não, eu estou dizendo que se acontecer, a empresa demora muito tempo para reagir. Então você tem que começar... Talvez não dê tempo. O processo muito antes. Então você possa descobrir amanhã que você morreu. Morri. Por quê? Morri porque tem uma coisa que eu não consigo aplicar com menos de 12 meses, morri. Entendeu? Morri. Então eu queria saber de você como que você vê isso, né? Dessa necessidade de entender que estou numa grande corp, numa big corp aqui, ela tem um tempo de reação maior. Então como que eu caso, né, a defesa do dia a dia, mas também ajudo ela a olhar para frente e se preparar para o que pode vir. E pode ser que não venha, mas eu estava me preparando para isso, para que se acontecer, eu tenha ali velocidade para agir. Sim. Eu acho que o primeiro ponto fundamental é ter um plano estratégico bem definido. E claro, né, toda empresa precisa entender o plano estratégico.
E às vezes a inovação não se encaixa nesse plano, né? E precisa estar dentro. Ou então você tem um plano estratégico de inovação. Então esse é o pilar. Que já é um estágio de maturidade maior. Exato. Quando a empresa tem um plano estratégico só de inovação, né? Isso já é um avanço. E anexa a inovação dentro do plano estratégico, né? Isso, exato. Nem a brincadeira da meta, lá se tem 20% para inovar, né? Do resultado, né? Provoca a pessoa a buscar. Fala, tá, então como que eu, de forma pragmática, trago 20%? Sim. A inovação precisa influenciar o plano estratégico, né? O que acontece, você pega hoje o plano estratégico de corporações, eles estão muito vinculados a aspectos econômicos, né? Grandes números, mas dentro do plano estratégico não tem nada relacionado à cultura, não tem nada relacionado à exposição da marca, né? à propaganda, enfim, estratégias de exposição da marca, e não tem nada relacionado à inovação. Isso é um problema, né? Porque já começa a coisa errada. Então, assim, tendo um planejamento estratégico bem definido, inovação influenciando, né, e tendo ali... Porque, assim, qual que é a função do plano estratégico? Além de você, é claro, ter ali definições de metas, para onde a gente vai seguir... a direção da companhia. Exato. Você tem avaliação de riscos ali também. Poxa, como que está o mercado? Qual é o meu ponto forte? Né? Como estão meus competidores? Por isso que eu falo que é o primeiro passo, né? Feito isso, é a inovação trazer ali soluções, programas casados com esse plano estratégico para realmente seguir na direção correta. Né? E aí usando a estratégia dos horizontes de inovação, fazendo esse balanceamento, né? E trazendo coisas novas para dentro, trazendo startups, né? Verticalizando, hoje que é uma tendência muito grande, né? Ecossistemas e comunidades, acho que é a bola da vez aí, principalmente para 2023. Então, trazer essa novidade para a empresa. Cara, show de bola, sensacional, cara. Eu conheci uma empresa de agro que ela faz muito isso, a verticalização. Aí o cara fala assim, não, eu não vou pagar, eu vou entender o que eu preciso, sabe por quê? É interessante isso lá, eu achei fantástico. Eles estão mais preocupados com o LOI, com o aprendizado sobre o investimento, não o retorno sobre o investimento. Então, com base nisso, tudo que eles podem aprender, assim, se plástico para mim, materiais de plástico injetado para mim é importante, eu preciso aprender sobre isso. Então aí ele vai lá e constrói uma empresa que fornece o plástico que ele precisa, só que a capacidade excedente ele vende. Então verticaliza. Poxa, eu preciso criar um sistema de inteligência artificial. Eu não vou comprar o Watson da IBM? Não, vou desenvolver o meu. Ele foi lá e desenvolveu o dele. Cara, é fantástico isso, entendeu? De você ter essa visão, mas eles, na estratégia, e aí vem o planejamento estratégico, o importante é o conhecimento. Então, assim, eles definiram como uma meta estratégica o retorno, o aprendizado sobre todo o dinheiro que for investido. Tudo que for investido tem que virar um aprendizado. Tudo que for investido tem que virar um aprendizado. Isso passa a ser um retorno imediato da inovação. Cara, eu acho lindo esse case deles. Cara, a empresa chama Jacto. Brasileira, nativa e briga pesado com John Deere, grandes do mercado. Que legal. Você conhece alguém de lá? Conheço. Depois a gente precisa vamos convidar eles aqui fazer um convite para você vir. Bater um papo com a gente. É interessante esse viés, né? É um ex-Nokia diferente. E olha que viés interessante, né? Porque realmente, se você está focado no aprendizado das tuas ações, qualquer ação de inovação, dando resultado financeiro ou não, ela vai dar um resultado de aprendizado. Você, ou você acerta ou você aprende. E aí, a diferença é que quando você acerta e aprende. E você leva esse aprendizado aí para tudo, porque ele não perde, né? A organização aprendeu e eles prezam muito por gerir e garantir que esse aprendizado fique na empresa. Gestão do conhecimento é parte também de responsabilidade da área de inovação corporativa, né? Porque é isso, você faz os experimentos, eventualmente a falha é inerente ao experimento, né? Você espera que então não é bem uma falha, um erro, né? Já é inerente. E você precisa gerir esse conhecimento, né? Esse aprendizado, porque entra de novo naquela questão do timing. Daqui 10 anos pode ser que faça sentido. A gente pega aqui outro exemplo, por exemplo, né, essa história de NFT, metaverso. Poxa, empresa pequena, média, falando de metaverso, assim, é uma coisa totalmente fora de realidade. Então, assim, mas para a gestão do conhecimento, poxa, vamos testar alguma coisa aqui? Vamos fazer um teste?
Ou vamos trazer uma consultoria para falar sobre esse tema? Né? Por quê? Eu vou analisar o quanto aquilo pode impactar meu negócio para daqui 5, 10 anos. Né? Agora, assim, quando a gente vê empresas, né, que não tem ali o seu produto bem resolvido, falando de metaverso, é uma coisa totalmente... Né, não faz sentido. Não faz sentido. O ponto é esse, não faz sentido. Né? Você deveria estar preocupado nesse caso, com o teu core business. Isso, né? isso. E aí você tem que alinhar discurso com realidade. Né? Então, às vezes a gente chega nas empresas, poxa, meu foco aqui é cliente. Ah, legal, seu foco é cliente. Qual foi o projeto do ano passado, né, para melhorar a experiência do seu cliente? Nenhum. Não tem. Ah, deixa eu passar pela jornada do cliente aqui, né, de aquisição. Não tem. Aí você passa pela jornada, nossa, fricção, experiência ruim. Ou seja, né, o discurso não está casando com a realidade. Então, assim, eu sempre prego o básico bem feito. Esquece metaverso, esquece coisas de big techs, né? Que elas precisam realmente arriscar, principalmente Facebook, né? Para não morrer. Esquece tudo isso e foca no básico bem feito. Porque daqui 5 anos, o seu cliente vai continuar prezando por um produto de qualidade, um serviço de qualidade, um tempo de entrega, uma experiência. Poxa, então por que ficar fantasiando, né, soluções que não existem? Só para estar no hype, né? Isso, só para acompanhar o hype, né? Isso, então é algo que acontece também em grandes corporações, né? De usar a inovação para melhorar a imagem da marca, enfim, isso acontece. Mas para quem trabalha com inovação corporativa isso é péssimo, né? Porque realmente não gera resultado, além da exposição da marca, branding, mas a gente sabe que no final das contas vai durar muito pouco. 2 anos. É muito pouco. Eu acho muito pouco. É uma marola, não é uma onda, né? Não vira onda. Eu sinceramente acho muito pouco. Giovanni, aí você ficou, né, na construtora, né? Eu lembro que a construtora coincidentemente era lá em Piracicaba, eu moro lá em Pira. Pira, né, cara? Não, eu tenho licença poética, eu sou carioca, eu posso falar Pira. E aí você sai da construtora e vai para uma empresa gigante de novo com cargo de inovação. Como que tá agora? Pois é, então, estava na construtora, recebi o telefonema e o convite do Charles, né? Charles Schweitzer. É um nome difícil de pronunciar, né? Mas ele é o head de inovação do Grupo Carrefour. Inclusive um abraço aí pro Charles, né? E o Charles gravou e participando da nossa entrevista de inovação. Charles, a gente já conhece. Legal. É pequeno, né? De inovação, todo mundo foi você que conversou com ele? Foi, tivemos uma conversa muito legal. Desculpa, Charles, aí desculpa pelo Léo aí, qualquer coisa. Desculpa. De cara, né? A conversa foi boa, segundo ele, tá? Então, obrigado, Charles. Valeu. E assim, foi uma baita de uma oportunidade, né? Primeiro que o varejo me encanta pela escala. Sim. E segundo, que o Grupo Carrefour está num momento bem peculiar, assim, né? de aquisições, de expansão. Né? Então, hoje é o maior empregador privado do país, com mais de 150 mil funcionários. Então, é um número gigante e num processo de aceleração e transformação digital muito, muito acelerado. Que legal. Inclusive, hoje divulgamos a notícia de uma parceria com o Mercado Livre, né, uma parceria de fulfillment. Então, eles vão cuidar desde armazenamento, seleção até entrega de produtos para o consumidor. Né? Vai que ser legal! Só aquela relação de transporte. Assim, então, assim, o Mercado Livre saindo de uma solução tecnológica e virando uma empresa do mundo real total. Isso. E assim, a gente vai estar próximo do cliente. Né? Isso dá uma capilaridade maior para a empresa de entregar produtos, né? E é claro, tá próximo e entregar o produto na hora que o cliente quiser. Né? Ele vai estar mais próximo ali das soluções do Carrefour. O varejo, realmente, o varejo, para mim, é uma área que tem muito campo para inovação. Né? Tem para mim que é até imediato, né? Que tem a ver com a forma como as pessoas consomem as coisas hoje, né? Por exemplo, né, pegando um exemplo, meu filho, quando ele fala em comprar algo, né, que ele fala, pai, posso comprar? Ele não espera que eu leve ele ao shopping, ele não espera que eu leve ele a uma loja, ele quer autorização financeira para fazer o gasto. Ele já pesquisou o que ele quer, ele já sabe o que ele quer, ele já tirou dúvida, ele já viu vídeo, e ele vai comprar online. Né? E a gente... Meu filho tem 18 anos. Né? Vai chegar no mercado, na liderança das empresas daqui a
7, 8 anos, uma geração que não foi ao shopping. É uma geração que não associa comprar a um espaço físico. Então, isso por si só, na minha cabeça, já é uma oportunidade que a gente tem de inovar, porque a nossa geração, eu ainda... Quando fala de comprar algo, a maior parte das coisas, obviamente, eu compro online, mas eu não minto. Eu tenho aquele fetiche de buscar... Pô, você vai pegar o tênis? Você vai comprar um tênis? Sim. Pô, eu já comprei. Pra mim, não é uma experiência igual. De entrar, gostei desse aqui, quero 41, entrega lá em casa. Pô, na loja, você pega, põe no pé, anda. É uma experiência, é uma experiência diferente. Cara, tem uma geração vindo aí que não tem isso. Nem compromisso com isso. Não é um valor. Não é. Então, o varejo, a forma como a gente vende, ela ainda vai evoluir muito. O comércio eletrônico, ele ainda vai... por incrível que pareça, é um campo que eu acho que tem muito espaço para inovar. As relações de consumo vão mudar muito nos próximos anos, né? Pela característica das pessoas que vão chegar, né? Essas mesmas pessoas que não têm compromisso de compra, elas vão começar a chegar na liderança das empresas daqui a um tempo, daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, esses caras são os gerentes das áreas das empresas, né? Então, o varejo, para mim, tem muito espaço para inovação, né? E é uma área que inova muito. E é um segmento de mercado que inova muito, né? A gente viu, não sei a viabilidade realmente a longo prazo, mas a operação daquela loja autônoma da Amazon é sensacional, cara. É sensacional de você fazer compras. Não, eu vou trazer uma coisa que eu adorava fazer compra no Carrefour na pandemia. Adivinha? Porque o que a gente criou de hábito na pandemia? Ao ir no mercado, chegava em casa e esterilizava tudo. Sim, tudo. O Carrefour tinha um negócio fantástico que acabava com o meu problema de higienizar, que era aquela casinha que você enfiava o carrinho inteiro e higienizava tudo. É fantástico. Cara, olha só que interessante isso. Era muito valor. Naquele momento, que foi um período que bom, que não foi muito mais longo do que já foi, que foi muito longo, mas naquele momento isso era valor. E era um curto espaço de tempo. E a organização teve que ter velocidade para entender e criar uma solução rápida e implantar. Né? Que... Pra mim, atendia super. Cara, era ótimo pegar o carrinho inteiro, enfiar lá dentro, esperar um pouquinho, chegar em casa e guardar tudo. Porque senão era a minha obrigação em casa, né? Não, tem que esterilizar tudo. Aí ficava lá, e vai. Cara, eu confesso que eu não fui muito disciplinado nisso aí, não. Eu esterilizei compra uma vez. Eu falei, o quê? Eu vou ficar passando negocinho com álcool e tudo. Vou pegar Covid. Deixa. Vou pegar Covid. É muito trampo, não vale meu tempo. Faz a compra e deixa uma semana ali encostada, né? Uma semana morreu, né? Então tá bom. Aí o último de esterilizar lá em casa virou só um... Por cima, uma nuvem. Acabou, boa. Tá esterilizado, pode entrar. Mas olha só que interessante. Mas imagina só quantas pessoas, assim como eu, mudou o hábito de compra em algum momento por conta de uma coisa... Uma inovação que foi, mas aí é interessante que assim foi uma inovação que foi fator relevante para uma troca de consumo ali, de opção de consumo naquele momento, naquele contexto. Hoje talvez já tenha até sido guardado, né? Mas naquele momento era importante, né? E como que a empresa e a área de inovação sendo essa, não é só um projeto, né? Precisa estar conectada, ligada, entendendo, observando o dia a dia, né? Para poder aproveitar essas pequenas oportunidades, né? Que tiram a empresa de um patamar e levam a empresa para o outro patamar. E hoje, Giovanni, lá no Carrefour, você tem algum relacionamento com a área operacional? Como é que é o teu dia a dia de inovação dentro de uma empresa tão grande de varejo? Não, legal. Quando a gente fala de inovação incremental, por exemplo, a gente tem um trabalho muito próximo com as áreas, né, operacionais para entender os desafios, né? Então a gente traz essa área, a gente tem um laboratório de inovação, inclusive, que fica no Banco Carrefour.
A gente traz essa área para discutir, para aprofundar nos problemas, né? Legal. Desse aprofundamento, muitas vezes saem desafios, né? 2, 3 desafios, e a gente lança esses desafios no mercado. É claro, coisas que a gente resolve em casa, né? Coisas que a gente não tem capacidade para resolver, seja por tempo ou qualquer outro fator, a gente faz uma chamada de startups e traz, né, esses parceiros para resolver essas dores. Então, dessa forma, a gente está no dia a dia ali se relacionando, né, com todas as áreas, com a operação, e nessas conversas descobrindo oportunidades, problemas, enfim, a gente vai fazendo esse mapeamento, né, um trabalho de gestão do conhecimento, para a gente encontrar oportunidades e encaixar em projetos, encaixar ali em possíveis soluções. Né? Muito legal. E, Giovanni, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Deu uma vibrada aqui no O bate-papo foi super importante, mas antes da gente terminar, queria fazer uma pergunta para você, né? Quem está pensando em entrar na área de inovação, cara? Puta, gostei disso, quero trabalhar com isso. Vamos lá. Que características você, como um líder de inovação, procura nas pessoas que você quer trabalhando com você? Com certeza é aquele perfil do inconformado. Tá. É aquela pessoa que desafia o status quo, né? Pessoa questionadora, curiosa, pessoas que são aversas à burocracia, principalmente, né? A gente está o tempo todo aí tentando quebrar as burocracias e muitas vezes quebrar processos também que não fazem sentido, né? Embora sejam importantes na maioria das vezes. Então é esse tipo de pessoa, né? Pessoa realmente inconformada, que quer mudar, quer fazer acontecer. Então, acho que de forma geral é isso. Beleza. Tá vendo? Eu era o chato na família. Para de ser chato. Você acaba sendo chato, né? Mas as pessoas questionadoras, elas são... Por quê? Porque é chato, né? As pessoas às vezes não têm resposta. Porque sim, moleque. Sai daqui. Sai daqui, mano. Porque sim. Né? E realmente, curiosidade é uma característica muito interessante, né, cara? E a gente provoca pouco nossos filhos com isso. Né? Eu, pelo menos... acho que eu poderia ter feito muito mais. De verdade, me policio para fazer com a minha vida. O meu é um meia-culpa. Eu acho que eu poderia ter provocado muito mais a curiosidade do Léo, porque essa realmente é uma das características que eu mais gosto das pessoas que trabalham comigo. Pessoas curiosas. Né? Eu acho isso muito enriquecedor para o ambiente de trabalho. Exato. E aí uma provocação, né? Assim, a inovação começa qual fase, né, da empresa? No recrutamento. Trazer pessoas com perfil de inovação. Né? Muitas vezes o RH ele olha por perfil técnico e cultura da empresa. Mas estratégia? Galera, precisamos contratar pessoas com perfil para inovação. Precisamos contratar empreendedores. Né? Porque muitas vezes a gente, quero criar um programa de empreendedorismo, mas você não tem pessoas com esse perfil e que gostam disso. Não vai adiantar ter um começa lá no recrutamento. Cara, né? Então é importante deixar essa provocação. Cara, excelente dica, Giovanni, porque realmente... Tem que abrir uma rodada só de pessoas e tratar a inovação. Porque a gente, exatamente, a gente negligencia muitas vezes a avaliação desses perfis em prol de um perfil técnico. Sim. Principalmente numa empresa técnica, né? Como nós somos, né? Como nós. Né? Nós somos uma empresa de desenvolvimento de soluções, ou seja, realmente muito do nosso trabalho é ligado à inovação das empresas, porque a gente está apoiando projetos inovadores e tudo, mas a nossa maior torre é a torre de digital. Né? A torre de digital, hoje, em número de pessoas, é responsável pela maior parte da nossa contratação. Nosso foco é técnico. Né? E da torre de Lean não, obviamente, o pessoal que trabalha com design, a gente tem essa preocupação, né, de perfil empreendedor, perfil inovador, né? Mas realmente, provocações que valem pra gente, inclusive, né? Refletir. Giovanni, legal. Muito obrigado pelo bate-papo. Cara, foi muito legal conversar com você. Acho que a gente teve vários insights aqui muito importantes que o Giovanni trouxe pra gente, galera. E quem ficou com a gente aí até o final já sabe tudo. Curte, compartilha, divulga, fala mal da gente, mas bota uns comentários aí. Tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta pro Giovanni, pode perguntar que a gente dá um jeito de fazer chegar até ele. Muito obrigado. Galera, PQP, performa que pode. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais.